Bom, após a palestra da professora Elizabeth dos Santos Figueiredo, vamos começar agora com as comunicações dos estudantes. Então, eu gostaria de chamar Iranildes Delfino para falar sobre a moral fechada e a moral aberta em Bergson. Bom, é uma continuação, né? A maioria dos textos aqui vão repetir o mesmo conteúdo, porque, como eu falei no início, a gente está discutindo sobre uma temática que estudamos ao longo desse semestre e vocês vão ver a perspectiva de cada um sobre o mesmo tema. Nildes. Boa tarde a todos. Como a professora falou, né, vai passar um pouco, acho que um resumo, um pouco do que Beth falou, né? Mas vamos lá. O tema é moral fechada e moral aberta em Bergson. Esta comunicação trata dos elementos que diferenciam a moral fechada e a moral aberta, apontados por Henri Bergson, descrita na obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, onde ele aborda os temas de maneira ampla, nos levando ao campo da sociologia, psicologia, antropologia, no que tange ao entendimento da moral e da religião. Porém, nesta comunicação, iremos nos ater somente às concepções expostas por ele sobre as morais, embora não seja pretensão do autor separar moral da religião. Essas morais trazem consigo grandes diferenças que possuem uma ampla ligação com a sociedade. Ou seja, a moral fechada se encontra intimamente ligada à sociedade fechada e a moral aberta se acha na sociedade aberta. Sendo assim, primeiramente, procuraremos abordar a moral fechada e os elementos que a constituem, trazendo à tona a sua força, que está baseada na obrigação social, a qual leva os indivíduos a cumprir os deveres que dela emanam, por meio de hábitos, mantendo a estabilidade social e preservando a sua própria vida. Logo, trata-se de uma moral que é caracterizada pela coação. Ela age sobre a vontade do indivíduo. Na sequência, traremos a moral aberta, que é totalmente contrária à moral fechada, justamente por ser uma moral humana e não social, trazendo no seu bojo homens excepcionais, como os santos, os sábios e heróis, compondo o conjunto desta moral. Nela, o amor pela humanidade ultrapassa qualquer obrigação que se ponha perante o homem, pois na moral aberta entende-se que o homem é livre. Portanto, buscaremos com a exposição destas o entendimento de como elas se desenvolvem na sociedade, caracterizando o caráter de cada uma, o que nos possibilitará refletir sobre o ponto de oposição delas, traçando assim um perfil das mesmas, para demonstrar sua importância no desenvolvimento e funcionamento da vida humana. A moral fechada define-se pela obrigação que se impõe sobre a sociedade fechada, através de regras e deveres a serem cumpridos. Embora Bergson afirme que qualquer sociedade humana é um conjunto de seres livres e que tem suas vontades, esta obrigação se coloca como uma interdição, e estes indivíduos obedecem às regras estabelecidas para conservar e assegurar uma regularidade na sociedade. Esta moral é caracterizada pela repetição de padrões anteriormente estabelecidos. Portanto, a moral fechada está fundamentada na obrigação, que visa a coesão social perante os deveres sociais. A inteligência é o ponto de entendimento desta moral, uma vez que esta é uma faculdade fabricadora e utilizadora de instrumentos, relacionada a ações práticas, e essas ações se encaixam perfeitamente no perfil da sociedade fechada. Nesta sociedade, o que está em jogo é a necessidade que o homem tem de sobreviver. Por isso, vive na coletividade, percebendo que ela é de suma importância para sua sobrevivência. Na sociedade fechada, o homem trabalha pelo todo, ou melhor, pelo grupo, mas resguardando e garantindo a sua própria sobrevivência.
Logo, a tarefa da sociedade e do homem é garantir a conservação individual e social. Desta maneira, a sociedade que se baseia nos preceitos desta moral é totalmente fechada, se dá pelos hábitos, pois os próprios homens, pela sua inteligência, delegaram obrigações e elas têm a função de conservar os indivíduos. A natureza desta moral é fechada, pois está baseada no cumprimento das normas e condutas para manter a estabilidade da sociedade. A obrigação moral se dá justamente por contrairmos hábitos, e estes hábitos envolvem um aprendizado, uma prática que deixa os indivíduos tão envolvidos e manipulados a partir do que aprenderam, que eles agem e respeitam de maneira automática, como um adestramento. Com isso podemos entender que os hábitos desenvolvem um papel muito importante na sociedade fechada, pois são eles que asseguram e modelam a vida social dos indivíduos desta moral, como Bergson nos esclarece nessa passagem. A vida social nos aparece como sistemas de hábitos mais ou menos fortemente enraizados, que correspondem às exigências da comunidade. Alguns deles são hábitos de mandar, os demais, em maioria, são hábitos de obedecer. E obedecemos uma pessoa que manda, em vista de uma delegação social, ou a própria sociedade, da qual emana certa ordem impessoal, confusamente percebida ou sentida. Cada um desses hábitos de obedecer exerce certa pressão sobre a nossa vontade. Portanto, o conjunto de hábitos dessa sociedade, como é denominado por Bergson, representa o todo da obrigação, o qual exerce uma pressão sobre a nossa vontade, sendo que, por mais que quiséssemos nos desviar deles, não poderíamos, pois sempre seríamos levados a eles novamente. Portanto, esta moral não está pautada em exigências da razão, mas sim em hábitos que contraímos desde a infância, na obediência aos nossos pais e mestres, pela autoridade que eles delegavam sobre nós. Assim, os hábitos foram se perpetuando ao longo da vida, tornando-se cada vez mais naturais. Segundo Bergson, o hábito trouxe ao homem uma facilidade em cumprir as obrigações, pois eles não precisam recorrer às fórmulas ou aos possíveis códigos para obedecer. Eles estão totalmente adestrados nessa moral. Assim, basta o indivíduo exercer as suas funções perante o grupo familiar, a comunidade, o bairro e etc., para se resguardar da sociedade. Com isso, podemos perceber o aspecto fechado desta moral. O indivíduo não se desvia dela, apenas se adapta e segue os caminhos que já foram traçados por ela. Através da obrigação moral, o qual se reflete na obrigação aos deveres e leis da sociedade, os indivíduos não questionam o caráter da obrigação que se instaura sobre eles, por meio das exigências impostas por ela, indo de encontro à sua própria vontade individual. O que os homens dessa sociedade fazem é apenas seguir padrões, como vimos anteriormente, sem ao menos entender o valor, o sentido de estar obedecendo tais regras. A sociedade é fechada justamente porque se reduz ao cumprimento das obrigações sociais. Nessa sociedade, o homem sente-se bem, sente-se conformado pelo simples fato de ver a vida caminhando normalmente, obedecendo aos deveres, conforme o que é requerido dele pela sociedade, gerando assim um conformismo, um prazer que é característico da sociedade fechada, como afirma o nosso filósofo. O sentimento que caracteriza a consciência desse conjunto de obrigações puras, justamente todos cumpridos, seria um estado de bem-estar individual e social, comparável àquela que acompanha o funcionamento normal da vida. Seria mais semelhante ao prazer que à alegria. Como vimos, mesmo o indivíduo tendo um bem-estar nessa sociedade, ele não atinge a emoção e o gozo que é típico da moral aberta. Na moral fechada, o homem não se envolve no movimento da vida. Ela é imutável, e se mudar, logo esquecemos que mudou. Mas, para este bem-estar, o indivíduo paga um preço, que é aceitar as regras e segui-las para garantir o equilíbrio social.
Esta moral imobiliza a vida do homem, pois tem o papel de conservar o mesmo, unificando seus comportamentos sob os padrões da sociedade. Não podemos esquecer que dentro da obrigação moral cultiva-se o eu social, e é esse cultivo que faz com que a sociedade exerça um poder sobre o homem, sendo que não podemos nos afastar totalmente da sociedade, porque ela está presente em nós, e tudo que está na nossa memória e na nossa imaginação foi introduzido por ela. Desta maneira, o homem não pode se esquivar dos elementos que constituem a sociedade. Mesmo que tentasse se isolar por completo, não teria como, pois ele carrega consigo traços fortes da sociedade. Podemos perceber, na moral fechada, o quão é reduzido o espaço que o homem tem para expressar sua vontade. Assim, ele participa dela apenas como um espectador inerte, que segue os caminhos já estabelecidos, sem ter de fato uma participação ativa, restando-lhe a obediência e o conformismo aos ideais desta moral. No entanto, Bergson apontará a possibilidade de outra moral, que está para além desta, que seria não mais caracterizada por obrigações exigidas ao grupo, mas sim uma moral que abrangeria a humanidade toda, com seu amor e poder de ação. A moral aberta. Em nossas reflexões sobre a moral fechada, podemos perceber que Bergson nos dá indício para uma moral totalmente diferente desta que abordamos até então, a qual estava impregnada de obrigações, de regras, gerando naqueles que dela fazem parte um conformismo assegurado pelo próprio hábito. Essa outra moral que Bergson nos revela é aberta, apresentada como sendo livre dos grupos fechados, das agregações com aspectos unificadores. Ela é uma moral que está sempre em abertura para o novo. Diferente da coesão, a moral aberta cria uma emoção que conduz os indivíduos para uma nova ação, não causando nenhum constrangimento ou coação, nem padroniza os comportamentos, Ela não obriga, ela convoca. Porque dela brota a certeza de liberdade, ao qual podemos seguir, criando sempre novos caminhos. Para Bergson, os homens desta moral são caracterizados pela liberdade de criação, são homens excepcionais, de caráter elevados, são heróis e santos, são eles que formam a moral aberta, ou melhor, a moral absoluta, como ressalta o autor. Os grandes homens dessa moral nada querem por sua generosidade e amor por aqueles que o seguem e o rodeiam, como Bergson nos esclarece, porque os santos têm assim imitadores, e porque os grandes homens de bem têm arrastado multidões atrás de seus passos. Eles nada pedem, no entanto obtêm. Eles não precisam fazer exortações, basta que exista. Sua existência é um chamado, pois este é justamente o caráter desta moral. É justamente a grandeza deste chamado que torna estes indivíduos diferentes dos demais. Ele passa então a ser referência para quem o segue, não porque ele exige, e sim porque brota o desejo de ser como ele. Neste caso, essas personalidades excepcionais que rompem com a moral fechada são verdadeiros exemplos. Assim, essas características que compõem os homens da moral aberta acabam conquistando a todos que o cercam. As personalidades dessa moral se tornam grandes exemplos, se destacam por serem verdadeiros sábios, pois eles não agem pela coação dos indivíduos que o circundam, mas sim por um processo de ação que age sobre a sensibilidade do outro e acaba contagiando com seu poder de persuasão, no qual movimenta a todos em sua volta. É na força da existência desses homens excepcionais, na coerência da sua vida e na efetividade de suas ações, que está centralizado o poder que atrai os indivíduos desta sociedade. Assim, podemos entender que estes homens possuem um sentimento criador, que exala um entusiasmo contagiante, que jamais deixam de existir totalmente, pois não se juntam com as ideias propagadas pela moral fechada, não se refere a alguns e exclui outros, mas estes homens, com a sua bondade e amor, abraçam a humanidade inteira. Eis aí os místicos, que Bergson revela, estando no berço da religião dinâmica, considerado como grandes homens de ação.
Segundo Bergson, a moral aberta tem as suas exigências, mas deixa claro que são diferentes das exigências da moral fechada, pois enquanto esta última está pautada na obrigação social, a primeira está voltada para o impulso e para o movimento. A moral aberta é humana, o seu amor se estende por toda a humanidade, amor este que perpassa todos os seres da natureza. Para o filósofo francês, a emoção é a grande propulsora da moral aberta, pois, como vimos anteriormente, a moral aberta requer uma exigência, porém não no mesmo sentido, ou melhor, não são as mesmas exigências da moral fechada, pois nesta última o teor de exigência é um efeito prático, enquanto a primeira deixa os homens livres de toda pressão, a fim de que os mesmos reflitam sobre os seus sentimentos, de modo que a força desta moral está na emoção, e ela vem das criações artísticas, como o próprio filósofo nos revela. Não nos parece duvidoso que uma emoção nova esteja na origem das grandes criações da arte, da ciência e da civilização em geral. Não apenas porque a emoção é um estimulante, mas porque incita a inteligência e empreende a vontade a perseverar. É preciso ir muito mais além. Há emoções que são geradoras de pensamento, e a invenção, embora de ordem intelectual, pode ter sensibilidade por substância. Assim, podemos perceber a importância da emoção criadora na moral aberta. Ela se encontra na sensibilidade, de maneira que ela é dinâmica, possibilitando a criação do novo. Na obra As Duas Fontes, Bergson distingue dois tipos de emoção, sendo uma consecutiva da representação e a outra sendo original. A primeira é infraintelectual e estática, já a segunda é supraintelectual e dinâmica. Esta última que seria a emoção criadora, que caracteriza a moral aberta, a moral do movimento, movida pelo impulso vital. Portanto, como vimos anteriormente, esta moral não está alicerçada nas regras estabelecidas para coagir os indivíduos, mas baseia-se no direito da livre expressão da sua vontade, que não está pautada na inteligência, como a outra, e sim está firmada pela intuição, que transcende a inteligência. A intuição tem a função de proporcionar o conhecimento interior, em um processo de simpatia e coincidência. Bergson nos mostra no texto que a moral da alma aberta é em essência, a moral do Evangelho, pois, segundo o filósofo, ela é comandada pelo amor, dando-nos indício que a figura principal desta moral é Jesus Cristo. O pensador francês cita alguns elementos que caracterizam inicialmente a sua vivência de bondade, humildade e caridade, servindo de exemplo para o homem desta moral. Desta maneira, a moral aberta, com os seus aspectos respaldados na aspiração rumo à evolução humana, não abarca só a cidade, como faz a sociedade fechada, porém abrange a humanidade inteira. Podemos entender que ela tem o intuito de levar os homens a se expressar livremente, mobilizando e dinamizando as suas vidas, proporcionando uma mudança contínua que lhe possibilita o progresso. Assim, foi possível perceber as diferenças expostas na obra As Duas Fontes, trazendo uma nítida oposição entre a moral aberta e a fechada, justamente por se tratar de uma diferença de natureza e não de grau, pois a moral fechada é pressão, adestramento e repetição. A moral aberta é aspiração, chamado e criação. Conforme foi possível observar, a obrigação moral na sociedade fechada surgiu justamente da necessidade que o homem teve de se conservar, de forma que os indivíduos vivem em função desta sociedade e ficam presos nela pelos hábitos de adquirir hábitos. E a aberta é a moral da aspiração, da emoção criadora, com personalidades que são verdadeiros exemplos, que com suas vivências livres de pressão, rompem com o conformismo da moral fechada. Portanto, podemos afirmar que a moral fechada trata de um fechamento, de um acabamento, fincado na ideia de garantir a sobrevivência para manter o homem em total acordo com a sociedade. Já a moral aberta sempre é abertura para o novo, que convoca ao invés de obrigar. Desta maneira, podemos considerar que essas duas morais
estão centradas e enraizadas unicamente na evolução da vida, ficando claro que a natureza produz inicialmente as sociedades fechadas, nos quais a palavra de ordem é a obrigação. Daí poderá surgir com efeito a moral aberta, a moral do impulso de vida, e cuja palavra de ordem é progresso, caracterizada pelas grandes personalidades capazes de ultrapassar os limites da obrigação e criar um modelo social diferente.